Bem-vindos ao podcast Fofocas Internacionais, onde um grupo de estudantes de relações internacionais discute questões geopolíticas. No episódio de hoje, iremos discutir como Cuba lidou com a pandemia e fazer um comparativo com o governo brasileiro. Aqui comigo eu tenho Letícia, Iago, Vinícius, Ayla, Jaqueline e Júlia. Porém, a Júlia está com problemas no microfone, mas ela vai participar com o chat e a gente vai ler o que ela falou. Então, gente, eu vou falar as considerações que a Júlia mandou no chat, porque ela mandou um pouquinho sobre o que aconteceu antes dos primeiros casos serem confirmados em Cuba. Ela mandou que, em janeiro de 2020, o governo cubano, em conjunto com o Ministério da Saúde e com a participação de setores econômicos e sociais, criou o Grupo Técnico Nacional, que aprovou o Plano Nacional de Prevenção e Controle para enfrentar o Covid-19. A estratégia deles era conter componentes como a investigação ativa da população, a internação de todos os casos positivos, o isolamento de todos os contatos e o tratamento precoce dos infectados assintomáticos, que são ações que não têm sido possíveis em outros países. Em fevereiro, foi criado também um grupo de ciência, que foi coordenado pelas diretorias de ciência e inovação do MINSAP e o Biocuba Pharma. Esses grupos de ciências deram origem a 4 subgrupos de trabalho. O primeiro é o Comitê de Inovação, o segundo é o Grupo de Especialistas Clínicos, o terceiro é o Grupo de Modelagem e Epidemiologia, e o quarto e último é o Grupo de Psicologia e Informação Científica. O comitê de inovação, do qual o regulador participa, ele possibilitou agilizar a autorização de ensaios clínicos e o uso emergencial de medicamentos inovadores. Eu estava pesquisando que em março foi que surgiu os 3 primeiros casos, né, lá em Cuba, e logo em seguida, tipo, em abril, no mês seguinte, já teve, né, uma proibição dos voos internacionais para Cuba e o transporte público ele já foi suspenso. E aí, por conta disso, o número de casos acabou caindo bastante. Eu acho que, no geral, em 2020, a situação da pandemia lá em Cuba estava bastante controlada. Vocês querem falar Não, sim, alguma com coisa? certeza. Lá em 2020, ao contrário do que aconteceu aqui no Brasil, onde a pandemia teve o seu ápice naquele momento, nos meses de abril, junho, chegando até julho, o governo cubano conseguiu controlar bastante. Existe até uma correlação entre o número de casos e a forma como o governo cubano tratou e como isso afetou positivamente no tratamento e na prevenção da pandemia. Verdade. Eu vi também que, tipo, como Cuba conseguiu controlar bastante a situação logo no começo, a capital, né, ela acabou voltando, tipo, ao cotidiano normal logo em seguida. E em agosto, né, depois, alguns casos novos surgiram, e aí o MINSAP, né, ele decidiu suspender de novo o transporte público da capital, o governo acabou decretando lockdown, então, tipo, os bares fecharam, os clubes e as piscinas públicas, e foi em agosto também, eu acho que é importante falar isso, que começou a ser testado a vacina cubana, né, tipo, a Soberana 1. E, e é isso, né? Eu acho que também, no geral, a situação lá de Cuba, ela estava bastante controlada em comparação com os outros países, né? E Isso em 2020. O isso, que acabou mudando um pouco em 2021, né? isso, é, Desde o início da pandemia, Cuba teve em torno de 950 mil casos de coronavírus e aproximadamente 8 mil mortes. Isso pode se dar também pelo fato de ser um país pequeno, não ter uma população tão grande. Então, mas também as medidas de prevenção que o governo tomou ajudaram muito a conter o vírus no território cubano. Isso que o Arthur tá falando, tipo, não é só, tipo, trazer como achismo, tipo, tem muita pesquisa hoje que inclusive eu consegui achar que basicamente na última semana Cuba conseguiu diminuir o aumento de casos em praticamente 40%, enquanto o Brasil continuava aumentando de forma, tipo, gradativa.
Então, não necessariamente o país precisa ser grande ou pequeno para trazer. Tipo, é óbvio que você não pode comparar números de como os números de Cuba com os números do Brasil. Brasil, a gente atingiu essa semana aí que passou 610 mil mortes, mas perto de 8 mil em Cuba é pouquíssimo, mas cabe quantas Cuba dentro do Brasil? Só que E se for pegar, deixa eu só terminar, Iago. Se uhum, você uhum, for uhum. pegar essa porcentagem de casos que foram abaixando em Cuba e no Brasil, você percebe quem que estava fazendo uma via de proteção melhor. Não, com certeza. É que nem vocês estão falando aí. Ao contrário do que aconteceu lá em Cuba, aqui a gente teve um projeto deliberado da disseminação da pandemia, do coronavírus. Nosso governo brasileiro, desde o primeiro momento, tratou a pandemia como ele achou que fosse mesmo, como uma grande gripezinha. Só Não que, dá nem pra infelizmente, dizer que aqui a gente teve um lockdown de verdade, né? não teve. É. Não teve como o país da Europa, não teve como alguns países da América Latina, não teve alguns países da Ásia também. Não teve lockdown. Aqui a gente não teve uma política que combatesse de fato o vírus. E por ação ou omissão do nosso governo, a gente teve, infelizmente, 610 mil mortes. Uhum. A forma como afeta as pessoas. O vírus, ele não afeta democraticamente todo mundo. Eu queria falar um pouco sobre isso. O problema final, foi fala. a desigualdade global que rolou no mundo. Porque, assim, o problema de Cuba, ele foi muito agravado por causa da crise econômica que eles tiveram. Porque eu vi que essa foi a pior crise desde a União Soviética, então, desde 30 anos atrás. E o Brasil foi uma questão mais de dificuldade de coordenação política, ou seja, tipo, um conflito do governo federal com as unidades federativas, que não estavam batendo nos discursos, nas medidas de prevenção. Isso foi Teve, um fato, um ponto muito importante. E teve, também a cooperação internacional, ela estava com muita dificuldade, porque a cooperação, ela também tem suas desigualdades. Então, os países desenvolvidos estavam mais se ajudando do que ajudando os países que tinham mais dificuldade. Com certeza, Ayla. Essa questão da desigualdade social, das injustiças, eles são fatores pré-existentes, que eles influenciam sim na forma como o vírus se alastra, porque o vírus não se alastra democraticamente para todos. E a forma como as pessoas lidam e a forma como as pessoas já viviam antes do vírus existir, ele influencia muito na forma como vai se espalhar e como as pessoas vão lidar com isso. Além também de como a pandemia no Brasil aumentou ainda mais a disparidade das classes econômicas, né? A gente vê um aumento gigantesco da população em situação de rua atualmente, da população que está à beira da fome e, enfim, a gente fala isso um pouco mais para frente quando for falar só do Brasil. Eu acho Sim, legal a gente trazer o tópico das vacinação em Cuba, porque lá eles mesmos criaram as próprias vacinas. e aprovaram com medidas que eles pontuaram, que eles acharam que seria o eficaz para eles, né? A OMS não teve ainda a oportunidade de aprovar a vacina deles. E ao mesmo tempo é muito louco, porque eles têm a capacidade de desenvolver pesquisa e tecnologia suficiente de desenvolver uma vacina, mas ao mesmo tempo faltou insumos básicos, como seringa, agulha. Esse foi um problema gigantesco na ilha, porque eu tenho a vacina, mas eu não tenho como aplicar nas pessoas. Inclusive aqui no Brasil também teve esse problema. Aqui no Exatamente. No Brasil a final, gente teve até o problema de não ter a vacina mesmo, o que é pior A ainda. crise do oxigênio que teve também, principalmente representada em exatamente, Manaus, que a gente exatamente, viu. exatamente. Então, além disso tudo da gente falar da ilha, a gente falar sobre Cuba e tudo mais, a gente também tem que falar sobre esse embargo econômico que afeta drasticamente todas as relações políticas, geopolíticas da ilha e como esse algo tão simples como aplicar vacina, mas que naquele momento e continua sendo algo de extrema urgência, acaba afetando. Esse embargo afeta tudo quanto é política doméstica de Cuba, do governo cubano. Eu acho que assim, foram dois fatores que
alavancaram essa crise. O primeiro foi o embargo, que já está imposto há muitos anos, que já dificulta muito a compra de insumos, e justamente por essa compra de insumos ter sido muito mais reduzida, mais do que o normal, a população foi protestar. E como país de regime autoritário, eles foram reprimir a população, o que não foi bem visto do lado de fora, né? Os países mais democráticos, eles tiveram uma resistência em cooperar com Cuba, vendo a posição deles contra a população. E a economia também foi muito prejudicada justamente por verem toda essa situação de Cuba para, como é que eu posso dizer? Para embargar mesmo eles, não só o embargo, né, mas Grande parte da economia cubana vem justamente do do turismo, né? turismo, isso que eu ia Então, na falar. pandemia não tem Da turismo, Europa, muito da Europa. então não tem O que o prejudicou. E os prejudicou. famílias. Nesse momento, a Ayla e a Jaque iam debater um pouco mais sobre o poder adquisitivo das famílias de fora que ajudavam as próprias famílias dentro de Cuba, mas eu, como um ótimo diretor de imagem e som, atendi o telefone e esqueci de mutar, então vim aqui rapidamente para falar o que elas falaram para não perder esse ritmo do debate. Uma coisa que a Ayla começa citando é que o poder aquisitivo das pessoas, das famílias que saíam de Cuba para comprar coisas fora e depois mandar para as famílias que estavam em Cuba, acabou perdendo muito esse seu poder aquisitivo devido à crise justamente da pandemia do coronavírus. Esse poder aquisitivo caiu muito e fez com que muitas famílias que faziam esse processo de ir para fora comprar coisa para trazer para as famílias dentro do seu país de origem, que era Cuba, perdesse muito esse poder. E aí, conforme isso foi acontecendo, as coisas foram se agravando ainda mais. A Jaque ainda vem por cima e completa com uma frase muito boa, que é: o vírus não tem discriminação de classe. E ela ainda complementa que as classes mais baixas vão sofrer muito mais do que as classes mais altas, e ainda dá exemplos como, por exemplo, esse mesmo que a Ayla deu. Após toda essa discussão que elas tiveram, que eu fiz aqui um super resumo, a Letícia entra para falar um pouco da falta de insumos que Cuba teve, que foi basicamente falta de seringa, falta de agulha, como o exemplo que a gente o Jadeu vai dar, que aqui no Brasil faltou oxigênio, principalmente em Manaus. Lá em Cuba, por mais que não faltasse vacina, faltou-se os insumos para que essas vacinas fossem aplicadas. Agora a gente pode continuar com o debate normal. Então, eu tava pesquisando também que, tipo, por mais que 2020 a situação lá do Covid estava, né, controlada, entre aspas, em 2020 a situação ela acabou piorando um pouco, porque no final de dezembro de 2020, o governo ele decidiu, tipo, abrir as fronteiras de novo. E aí, tipo, por conta disso, teve um aumento nos casos muito grande, e aí, tipo, isso acabou desencadeando o que vocês estavam falando, sabe? Assim, tipo, algum colapso em alguns centros de saúde, na falta de insumos. Eu vi que, tipo, em agosto, por exemplo, foi o pior mês o pior momento da pandemia lá em Cuba. Porque, tipo, por conta, né, dos problemas da crise infraestrutura, econômica, a falta de insumos e etc. Mas isso em que mês, Lê? agosto. Agosto de 2021. Só Mesmo que, eles tendo vacina, só acabou. que Faltou os insumos, né? Até insumo para produzir vacina, que é muito importante. A gente percebeu, né, agora, desde a pandemia, que o quanto a gente é dependente, principalmente de China e Índia, que eles têm a posse da maioria desses insumos. Então, Cuba sofreu bastante com isso, porque eles têm como produzir a vacina, mas eles não tinham os insumos, tanto para fabricar a vacina quanto para aplicar, para manter um mínimo de higiene nos postos, nos hospitais. E a gente sofreu também um pouco disso aqui, né? sim, verdade. Mas eu acho que também é bom ressaltar alguns pontos que são, por exemplo, mesmo no seu pior estado de pandemia, a Cuba não ficou para trás nesses conceitos básicos de... Como que eu vou Detenção do explicar? vírus. De prevenção do vírus, isso. E, tipo, Sim. se você for pegar o próprio Brasil, que o seu pior estado foram 4 mil mortes por dia para mais, Cuba em seu pior estado estavam morrendo
o que podia ser muito pior se não fosse esse exemplo de prevenção, podiam chegar a mortes a mais de 1.000 e não, chegavam a, no seu pior estado, 500 ou 600 pessoas por dia, e era uma janela de 1 ou 2 dias, que depois já, teoricamente, a gente vai chamar de normalizar, porque era o que era comum se ver em Cuba, que seriam morrer 100 ou menos pessoas por dia, mas a sua pior janela foram em alguns poucos dias quando morriam 400, 500 pessoas. Eles não deixaram vazar tanta coisa como foi em São Paulo, por isso que a gente falou lá atrás que nunca teve um lockdown. Como foi aquela história desde o começo da pandemia, que poderia ter aqui no Brasil poderia ter um estágio muito agressivo e que já era esperado. Só que a tentativa era justamente para conter isso e aquela história de achatar a curva de contágio e de mortes para que o sistema dê conta. Porque sistema nenhum do mundo daria conta de centenas de milhares de mortos, centenas de milhares de internados. E foi o que aconteceu aqui no Brasil e chegou a acontecer algo parecido em Cuba também, mas não foi tão letal quanto aqui no Brasil. Eu acho importante ressaltar também que, assim como o Brasil tem o SUS, em Cuba eles também têm um Sistema Nacional de Saúde, o Estado oferece e presta os serviços de saúde, e a forma como o Estado lidou com a prevenção e com o lockdown, com tudo que aconteceu durante a pandemia, mudou sim o rumo dos casos, o rumo das mortes e o rumo do espalhamento do vírus. Eu vi uma reportagem na TV Cultura e falaram que tinha um grupo de médicos que estavam indo nas casas das pessoas e fazendo um questionário, né? Ah, você viajou para fora, você está sentindo algum sintoma, para poder dar uma mapeada na doença. E isso é muito importante, porque às vezes as pessoas não... Aqui no Brasil, você disse? Em Cuba. Em Cuba. É, E é Cuba. interessante isso, né? Porque alguns anos atrás tinha o programa Mais Médicos, né? Que inclusive eram de médicos cubanos. De médicos cubanos. E a partir do momento em que o atual governo foi eleito, acabou com esse programa. E talvez isso pudesse ter ajudado um pouco a nossa relação com a questão do controle com a pandemia. Sim, porque estava desgastando muito os nossos profissionais, né? Porque não tinha profissional suficiente para dar conta da demanda que estava tendo de pacientes internados, e seria de grande ajuda. Exatamente. Gente, uma curiosidade que eu acabei achando e que eu acho importante a gente citar também é que a OMS e a Organização Pan-Americana de Saúde, eles reconheceram a capacidade e a eficácia do sistema de saúde cubano no enfrentamento da pandemia. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, né? Citar isso, né? Bom, agora a gente vai focar mais no que aconteceu no nosso país, o Brasil, sobre o governo do Jair Bolsonaro e como ele conduziu a pandemia. Eu acho que é legal começar pontuando, falando que eu acredito que um dos motivos da instabilidade que a gente teve na pandemia aqui foi a constante troca de ministros de saúde. É verdade. Como a gente teve essa alternância muito rápida entre ministros, isso dificultou muito no processo de tomada de decisões ao combate na pandemia. Porque, por exemplo, se você lembrar, o Mandetta, que foi um dos primeiros, ele era contra a Cloroquina. a cloroquina e o tratamento precoce, que, como todo mundo sabe, o governo defendeu até hoje e defende. Ele era completamente contra e ele acabou sendo removido do cargo, né? Por motivos políticos mesmo, por motivos ideológicos, pelo motivo dele não estar concordando com o que o presidente está falando. Ele foi removido, colocaram outro, foi removido, colocaram outro. Então, eu só queria começar falando disso, porque é uma coisa que a gente esquece quando está falando da pandemia no Brasil. Eu concordo. De que toda hora mudou o ministro e é difícil você lidar com uma pandemia com essa dificuldade de manter um cargo. É verdade, mas eu vou um pouco além. Eu acho que a gente não teve ministro da saúde. A partir do momento que o Bolsonaro foi eleito, ele se tornou tudo. Ele se tornou todos os ministros, ele se tornou todo o governo, só que aí depois vieram as coisas, né, centrão e tudo mais. Mas enfim,
O que eu quero apontar é que primeiro foi o Mandetta, depois foi o Tite, que ficou só um mês, e aí depois foi o secretário executivo dele, que foi o Pazuello, que ficou o maior tempo da pandemia, e que foi o responsável também por uma das maior quantidade de mortes, mas nesse período do Mandetta em específico, eu queria pontuar justamente esse negócio de tratamento precoce, porque o Bolsonaro, em parceria lá com a alta cúpula do Exército e o ministro da Defesa e tudo mais, qual é a palavra? Eles decretaram que o Exército teria que fabricar esses medicamentos chamado tratamento precoce. Colocar um ministro militar na pasta mais importante daquele momento, que é a pasta do Ministério da Saúde, no momento em que ele estava pregando o tratamento precoce, no momento que ele estava pregando a salvação, que seria a cloroquina e tudo mais, colocar um ministro militar nesse momento seria mostrar que, para o povo brasileiro, que os militares estavam salvando o Brasil. Seria, naquele momento, se desse certo, o tratamento precoce, seria mostrar para todo mundo que o exército estava salvando o Brasil. Não a vacina, não a ciência, mas sim os militares. Essa foi uma questão muito interessante que eu achei. É muito interessante você falar, tipo, nesse assunto e ainda mais puxar pro lado querendo mostrar que o presidente Bolsonaro ele não queria trazer um ministro que ajudasse o país a ter um bom andamento na pandemia. Ele queria trazer um ministro que desse um bom andamento para ele exclusivamente, para mostrar os projetos que políticos ele tava que ele certo. tinha. Com certeza. Projetos políticos que ele tinha. E infelizmente essas ações, né? Essas ações custaram 610 mil vidas. É uma coisa. Porque no Brasil a gente não teve uma estratégia de conter a disseminação do vírus. Foi o contrário, uma estratégia deliberada de disseminação do vírus. Completo oposto com o que países sérios fizeram. Na Nova Zelândia, por exemplo, chegaram a pouquíssimos casos, pouquíssimas mortes. A gente não teve uma estratégia de fato eficaz que contesse o vírus. Então, gente, eu acredito que falar sobre o presidente da República é falar sobre fake news, até porque no ano da eleição dele, todo mundo conhece como foi a campanha. E assim como a pandemia de coronavírus se espalhou pelo mundo, as fake news também se espalharam, o que trouxe uma grande falta de informação, um grande espalhamento de notícias falsas, de informações duvidosas, o que causou, além de muitos erros no tratamento e na contenção do vírus, deixou as pessoas ansiosas, deprimidas e cada vez mais os problemas psicológicos aumentaram durante a pandemia, principalmente no Brasil. Outra coisa que a gente acabou descobrindo nesse ano de pandemia foi o quanto o governo brasileiro foi resistente na compra de vacinação. A gente, por conta da CPI da Covid, que a gente vai falar brevemente mais para frente, a gente teve ofertas de venda de vacina por preço muito mais baixo, queriam fazer do Brasil a vitrine da vacinação para o mundo. E essa demora nas respostas do governo Bolsonaro custaram muitas vidas, e acho importante falar isso aqui. Um ponto que eu também acho importante a gente citar, gente, é que em setembro de 2021, que não faz muito tempo, né, Cuba começou a fazer a imunização de crianças, né, então, de crianças de 2 até 18 anos. E eu vi também que as aulas lá, eles já começaram a voltar aos poucos também, e que a capital lá de Cuba, eles já começaram a reabrir as praias de novo. E que em outubro, agora, tipo, mês passado, porque agora já é começo de novembro, os casos lá, eles já estão, tipo, eles estão mantendo uma tendência decrescente. Então, tipo assim, ainda é um pouco, tipo, alarmante, mas eles estão caindo. E eu acho legal comparar isso com o Brasil, né? Tipo, porque a situação aqui da vacina e as crianças, eu nem faço ideia de, tipo, quando começaria a vacinar as crianças e etc. Eles também não fazem, amiga, pode ficar tranquila. A vacinação no Brasil demorou muito tempo para começar. Ela podia ter iniciado ainda em 2020,
mas por vários motivos que a gente já falou, ela só começou de verdade em fevereiro, Começou janeiro. em janeiro de. Aqui em São Paulo, a primeira vez foi. A primeira pessoa vacinada foi no dia 17 de janeiro. Só que Uma mesmo enfermeira. no começo de janeiro. Mesmo no começo da vacinação, a gente ainda começava a vacinação a conta-gotas. Então era muito. Pouquíssimas pessoas estavam sendo vacinadas por dia. Só E pessoas com muita Pessoa- idade, médicos. Comorbidade Além área da disso, saúde, né? tem até hoje pessoas que escolheram, optaram por não se vacinar, o que também é influência das fake news. E o movimento Exatamente. anti-vacina no Brasil anda crescendo e atualmente as taxas de vacinação são as taxas mais baixas que tem nos últimos 10 anos. Inclusive, doenças que já tinham sido erradicadas estão sendo encontradas de novo. Então, tá surgindo novos casos de coisas que a gente já tinha passado por isso, já tinha derrotado as doenças e tá voltando tudo. Inclusive, na vacina do coronavírus, tem muita gente que optou por não se vacinar. E até hoje, já passou a idade da pessoa, a pessoa não quis. Por isso eu acho. Desculpa, pode falar. Pode falar, Linha. Tá bom. Por isso eu acho muito importante, eu não sei como estão os outros estados, mas em São Paulo, em vários eventos que você for entrar, você precisa mostrar o seu passaporte da vacina. Eu acho isso muito legal, porque por mais que esse pessoal seja anti-vacina, eles vão ser obrigados a tomar. Em Inclusive, algum o momento próprio eles vão ter que presidente foi tomar, porque vão barrado. precisar fazer alguma coisa e vai precisar ter o bendito passaporte. Então, eu acho bem interessante isso ser aplicado no resto do país para conseguir combater esse pessoal mal informado, né? Sim, com certeza. Mas ao mesmo tempo que a gente ainda tem esse núcleo anti-vax aqui no Brasil, ele não é tão extenso, porque em todos os países da América Latina nós sempre tivemos uma cultura muito grande da vacinação, desde sempre. Nós tivemos aquela história, né, de graça até injeção na testa, né? A gente sempre foi acostumado a tomar vacina. Isso é um dos pontos muito positivos do Brasil e de toda a América Latina, como no Uruguai, Chile, própria Cuba também, eles estão com a vacinação bem adiantada. E é isso, vacina salva, né? Com Viva o certeza. SUS! Viva o SUS! E essa foi uma nossa pesquisa que a gente tratou mais como uma conversação mesmo, para facilitar o entendimento de quem está escutando, enfim. E é esse o nosso trabalho. Um beijo, viva o SUS e viva a Fora vacina. Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Vacina Bolsonaro. salva, gente. Toma vacina, vagabundo!